Olá meninas, olá meninos, bem-vindos a mais uma aula de matemática com o seu amigo, professor Fábio. Vamos falar sobre razão. Aquilo que você tem quando está certo também é razão, mas isso aqui é sobre a matemática. Imagine duas grandezas, duas coisas que você quer comparar. A gente geralmente relaciona elas, estabelece de que forma. Vamos supor, eu quero preparar café. Eu sei que vocês gostam, mas não é bom tomar café na adolescência não. Vão por mim, não precisa. Mas no meu caso, quando adulto, a gente adora café. Para preparar o café, além de ferver água, a gente tem que botar o açúcar e o pó do café. E eu tenho sempre essa medida que eu uso sempre, que é 3 colheres de café e 6 colheres de açúcar. Para fazer uma garrafa, tá? Senão vocês vão falar, que melado é esse? Legal. Essa é a relação que eu estabeleço para preparar o meu café. Então, se eu fosse colocar isso no formato matemático, qual é a razão entre o café e o açúcar para preparar o meu café? É 3 para 6. Mas eu falo, professor, mas isso não é uma fração? É, mas a gente também pode chamar de razão. Quando eu uso ela para comparar as grandezas, a gente chama de razão. Eu digo que 3 está para 6, que a quantidade de café para a água é na relação, na razão de 3 para 6. Mas não deixa de ser uma fração. Isso realmente, se eu for dividir 3 dividido por 6, é meio, ou 5 décimos. Então, ou seja, isso é uma fração. Isso é uma divisão. Mas a gente está falando aqui uma forma nova de você ler isso. Então, quando você falar em razão, é a divisão de dois valores. A comparação de dois valores para saber qual é a relação entre eles. Por exemplo, vamos lá. Vamos separar isso aqui. E vamos imaginar outra situação. Você tem 10 questões na prova, você acertou 4. Qual é a razão de acertos do total de pontos da sua prova? Se ela valia 10 pontos, você fez 4, então foram 4 pontos de um total de 10. Novamente, é uma fração, 4 décimos. Mas se eu quiser ler em forma de razão, eu digo que 4 está para 10. É a razão de acertos em relação ao total de pontos da minha prova. Então, quero que vocês entendam que a razão nada mais é que uma forma diferente de você ler essa fração. É uma forma diferente de você interpretar o que ela pode dizer. Se eu digo que a razão é de 4 décimos entre os meus acertos na prova, eu quero dizer que de 10 questões eu acertei 4. Legal? Vamos fazer um exercício para ver se ficou mais claro para vocês. Fiquem de olho na tela, eu já volto. Bom, voltamos para a atividade para demonstrar aquele assunto que eu havia falado na primeira parte do vídeo, razão. Essa relação de comparação entre duas grandezas, entre duas coisas que podem ser medidas. Questão da atividade. O salário de João é R$2.000. O salário de Carlos é R$3.000. Qual a razão do salário entre João e Carlos? Como eu posso fazer isso? A gente aprendeu que a razão é uma forma de comparar dois valores dividindo eles. Essa relação é que vai estabelecer a razão entre eles. Então, o que é o salário entre João e Carlos? Qual o salário de João? 2.000. Qual o salário de Carlos? 3.000. A razão, então, será 2.000 dividido por 3.000. Essa é a razão. Posso simplificar essa fração? Essa razão? Porque ela obedece a mesma regra das frações. Posso. Se eu dividir os 2 por 1.000, eu vou cortar esses 3 zeros, vai ficar 2 terços. 2 terços eu não posso simplificar mais, ela é irredutível. Por quê? É um número primo em cima e um número primo embaixo. E como são números diferentes, só podem ser divididos cada um por si mesmo, então ela não pode ser mais reduzida. Então qual é a razão? 2 terços. Se eu for dividir 2 terços, transformar em porcentagem, que a gente já aprendeu a fazer isso, eu vou dividir 2 por 3. Vai dar 0,66, 66 e assim vai até o infinito. Uma dízima periódica, que pode ser representado, se eu em forma de porcentagem, multiplicando isso por 100. Então vai ficar 66,67. Porque como esse 6 vai até o infinito, a gente tem que arredondar ele. Eu arredondo para 7. 66,7%. E aí o que eu tenho? Então, se eu fosse colocar em forma de porcentagem, meninos, qual é a porcentagem do salário de João para o de Carlos? 66,67%. Ou seja, o salário de João é menor que o de Carlos. Se o de Carlos é 100%, do João é 66,67%. Mas ele só pediu a razão. Então eu posso dizer que a razão do salário de Carlos
de João para Carlos, aí a gente tem que responder em forma de razão. Não vai botar 2 terços, vai botar de 2 para 3. Tranquilo. Regras da porcentagem valem aqui? Valem. Você pode transformar numa porcentagem. Regras das frações valem aqui? É uma fração. Tranquilo. É uma divisão? É. Se eu dividisse 2 por 3 dá isso e eu transformo numa porcentagem. Legal? Dúvidas, meninos? Me falem, escrevam nos comentários ou me perguntem no WhatsApp para quem for meu aluno. Beleza? Fui. Beijo no coração. Até mais.